Boa noite, Arena. Deus abençoe vocês. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos tendo o nosso revisão de vidas na igreja e por isso a palavra hoje é online, mas nada nos impede de ouvir um pouco mais de Deus. Então eu te convido hoje para prestar atenção nessa palavra. A gente está na série de Atos, Atos 2023, e o tema da nossa palavra de hoje é Vá e Seja Livre. Então eu te convido a abaixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Nós vamos orar e eu inicio a palavra. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor proporciona às nossas vidas. Guarda nosso coração, guarda nossa mente, que essa palavra possa falar com cada um de nós, principalmente comigo, começa por mim, e que eu possa levar a tua palavra ao teu povo. Guarda nosso coração, abençoa a revisão de vidas que está acontecendo neste momento, que o Senhor possa trazer libertação, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa transformar as vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a palavra de hoje é Vá e Seja Livre, da série de palavras de Atos 2023. Então, eu queria iniciar a nossa palavra falando sobre como é a nossa vida, como a gente vive, hoje em dia, nesse mundo, muito louco de mudanças e de internet, principalmente de internet. Então a gente vê tantas pessoas, influencers, que a gente conhece, e pessoas que se mostram nas redes sociais de um jeito, mas que nem sempre mostram a verdade, A gente, até às vezes a gente tem a referência dessas pessoas na nossa vida, eu sigo fulano, eu sigo tal pessoa porque ele é um empresário bom, eu sigo tal pessoa porque ele me influencia, ou porque ele é coach, ou um músico, um cantor, porque de alguma forma tu segue ele ou tu olha, para ele, porque tem algo em ti que vê referência nele, Então a gente sempre, e eu acho que isso é do ser humano, a gente sempre busca referências nas outras pessoas, Só que a internet, ela é uma nuvem, de mentiras, Então, às vezes, aquilo ali que está sendo mostrado não é a verdade, Ou não é 100% a verdade, tem muitas coisas omitidas ali no meio. E hoje a gente é forçado a muitas coisas, Às vezes, sei lá, uma propaganda lá me leva a comprar um tênis, ou me leva a comprar algo novo, uma comida nova, inclusive, eu comprei uns salgadinhos ali dos Cheetos novos que saíram, porque eu vi na internet que a Cheetos lançou 2 novos tipos de salgadinho, e todo mundo está falando muito bem, e a gente vai, esse consumismo, essa vida, por aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha, E às vezes a gente se deixa levar, por qualquer coisa que fala, Aqui, claro, me deixei levar para comprar um salgadinho, mas poderia ser qualquer área da nossa vida, E hoje a gente queria falar sobre isso, queria falar sobre, nem tudo que reluz é ouro, Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com algumas coisas. Eu queria iniciar, com a palavra. A gente vai ler Atos 8, do 9 ao 14, e eu vou ler aqui. Estava ali um certo homem chamado Simão, não é o Pedro, não é o Simão Pedro aqui, discípulo de Jesus, é outro Simão, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, o mago, ali o mágico, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe.
e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Até aqui. Então existia um homem, de fato, existia alguém que entre aspas, se converteu, mas o passado ali, não o passado, mas a origem dele, ele era mágico, ele enganava as pessoas, Então, existia esse homem, Simão, que enganava as pessoas, Filipe, aquele que eu preguei a última vez, que chegou no caminho e falou com o eunuco, estava lendo o texto de Isaías e tudo mais. Então esse mesmo Filipe estava lá em Samaria, estava pregando, e as pessoas começaram a se converter, e inclusive o próprio Simão se converteu, se converteu, se batizou, e ele estava ali com as maravilhas, Então um ponto aqui importante é que tudo desse texto está mostrando como a gente é influenciado sobre maravilhas, O povo, antes, Simão enganava eles com mágica. Então o povo achava ele um grande personagem, achava ele que era alguém de Deus e tudo mais, porque ele fazia uma coisa ou outra, impressionava as pessoas. E aí Filipe chegou, começou a falar do reino e as pessoas se converteram. E Simão, ele estava muito preocupado com as maravilhas, Então, muito preocupado com aquilo que está sendo mostrado, aquilo que está sendo visto assim, mas aquilo que está reluzindo. E isso é um grande problema nos dias de hoje, na igreja, para a gente. E até falo por mim mesmo, às vezes a gente faz as coisas, às vezes a gente corre atrás de algo porque aquilo ali está brilhando, aquilo brilha aos olhos. Mas se tu for ver, se tu for lembrar, Eva caiu porque o fruto proibido lá, ele era agradável, desejável aos olhos. Então a gente é muito fácil a gente se enganar, e por uma maravilha, por algo que está sendo mostrado ali, e que não estou dizendo que não é ruim, que é ruim no caso, e que não pode ter feito milagres e tudo mais, porém a gente não pode olhar só para isso, Tem o texto de Samuel, quando Deus quis ungir Deus quis ungir Davi rei. Samuel foi lá, Samuel foi na casa do pai de Davi e foi procurar quem seria o próximo rei, que ia substituir ali Saul. E Samuel chegou e pediu para o pai: traz teus filhos. Ele trouxe o mais velho, e Deus disse: não é esse. Traz o mais forte, não é esse. Traz o mais ágil, traz o mais inteligente. E a gente então Samuel, nessa situação, ele estava olhando com olhos humanos. Então a gente queria abrir com vocês o texto de 1 Samuel, capítulo 16, verso 17. Diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, aqui Samuel, que era profeta, que ouvia Deus desde criança, ele se deixou levar. É natural do homem olhar pela aparência, olhar para aquilo que brilha aos olhos. Mas para Deus isso não é o mais importante. E para a gente também não deveria ser, porque Deus olha o coração, E o coração, depois a gente vai ler o texto, mas o coração ele é enganoso. Então, mas só o Senhor consegue ler o coração, e às vezes a gente está olhando só para a aparência, Então a pessoa diz que é rica no Instagram, ou parece rica, ela está esbanjando sempre, ou tem muitos discípulos, ou tem uma igreja grande, ou não sei, prega muito bem. Às vezes a gente olha a qualidade da pessoa, não que a gente devesse julgar a qualidade, mas a gente olha para uma pessoa só
por aquilo que a gente consegue ver, mas a gente não conhece o coração, e isso é o mais importante, né? Eu posso estar aqui pregando ou uma revisão pregando e tudo mais, e o meu discurso ser muito bom, mas o que vale de verdade é o coração. É isso que mais importa, tanto deveria mais importar para a gente, mas também é o que mais importa para Deus, né? Eu não me lembro exatamente onde está o texto, mas diz, de tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração. É o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida, se eu não me engano é esse o texto. A gente precisa guardar o nosso coração, e é a coisa mais importante, né? Saber a intenção. Eu passei por uma situação, uma época, onde é muito conturbada e tudo mais, e a pessoa, né, que estava lá comigo, ela fez algo que me machucou, e eu lembro que eu não me importava com as ações ou o que estava sendo mostrado. O que eu importava, eu só perguntei para a pessoa, tá, por quê? Né? Qual é a intenção do teu coração? Por que tu faz isso? Por quê? Né? Por que tu está se mostrando assim? Então, que isso deveria ser a coisa mais importante, né? E, né, a gente até leu ali no texto de Atos, né, que Simão, ele enganava as pessoas, né? Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exerceu naquela cidade arte mágica, né? Iludiu todo o povo de Samaria, né? E eu não estou falando aqui nem de fake news, né? Tipo, isso aqui é uma fake news, uma notícia, né? Mas a gente acredita em muita coisa pouca, e a gente dá muito crédito por aquilo que a gente vê. E isso eu acho que é o erro. O erro é a gente tá em dar muito crédito em algo que a gente não sabe qual é o coração, não sabe se que é verdade, né? Todo mundo pode falar sobre Deus, por exemplo, né? Mas a gente não sabe se aquele coração está transformado, a gente não sabe se aquele coração está convertido de verdade, ou se aquilo que ele está falando realmente é o que Deus está falando, né? Porque a pessoa pode, né, por exemplo, né, eu vou puxar um tema polêmico aqui, né? Lá em Apocalipse fala que a besta, né, o anticristo, não lembro, vai fazer muitos sinais. E eu fico me perguntando, né, poxa, se a gente vê alguém que se levante e faça sinais, né, imagina, alguém que começa a andar na rua e cura as pessoas, alguém que vai lá e transforma pedra em pão, né, que foi o que Jesus não quis fazer lá no deserto. Imagina alguém que começa a fazer sinais. Será que os nossos olhos não vão brilhar para isso e pensar, poxa, essa pessoa é de Deus? Mas a Bíblia fala exclusivamente que o anticristo vai fazer sinais. Então, a gente não pode seguir as pessoas ou não pode ouvir as pessoas só por aquilo que elas mostram. Claro que, não estou dizendo que tu não podes ouvir, mas tu tens que ter o filtro. Tens que ter um filtro, porque não pode passar, né, água suja, sabe aquele filtro de água que a gente tem na igreja? Para que serve o filtro? Passa água, mas a impureza, aquilo que não é puro, aquilo que não pode ser consumido, tem que ficar no filtro, tem que parar ali. E a gente tem que ter esse filtro, né? Não pode pegar uma água assim e sair tomando, né, bebendo dessa água, não, né? A gente tem que tomar a água certa, né, a água de Deus ali. E é difícil, não estou dizendo que é fácil, né, a gente já saber, mas a gente tem que sempre cuidar, né. Eu vou ler o texto que eu tinha mencionado antes, está lá em Jeremias, capítulo 17, do verso 9 ao 10, né. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, poxa, o coração ele é enganoso, né? O meu coração é enganoso, o teu coração é enganoso, a gente não pode se deixar levar só por emoções, né? A gente não pode se deixar levar só por algo que me alegra, né? Por isso até eu sou um pouco chato ou contra, né, essas coisas de coach ou dar notícias muito boas sempre, porque a real, pode ser que seja um pouco pessimista,
mas é que a vida é dura, a vida é difícil, as coisas não são assim, você vai falar uma vez e vai aparecer ali, como é que se diz, vai mostrar tudo fazendo perfeitamente como tu queria. Não é assim, as coisas não funcionam assim, né? Então a gente tem que cuidar, tem que cuidar com aquilo que as pessoas falam, e cuidar com essa ideia de mundo perfeitinho, maravilhas, sinais e tudo mais. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso. E por isso que é muito bom ter um líder, né, que te aconselha. É muito bom ter alguém que está cuidando de ti, né, tá ministrando ali na tua vida, tá te guardando. E isso fica claro no texto quando fala assim, né, o povo lá de Samaria. Deixa eu voltar aqui, mostrar, né, o texto. Deixa eu voltar aqui. Lá no último versículo, né? Fala, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, Pedro e João, eles foram lá, né, como discípulos, como 12 de Jesus, para cuidar, para, né, ter vamos ver se aquilo que está sendo feito, se as pessoas que estão ali realmente está sendo feito certo, vamos dizer assim, né? Não é só um purpurina, né? Não é só um enfeite, não é só uma grande fantasia, né? Não é. É algo que muda caráter, né? E acho que a coisa que mais importa é caráter, né? Eu posso ser o líder de 200 pessoas, eu posso ter uma igreja, posso ser líder de uma igreja, líder de células, líder de discipulado, posso ser líder do que eu quiser, né? Eu posso, sei lá, fazer um templo, criar um templo gigantesco, e mesmo assim eu não tem nada a ver com Deus, né? Tá usando a palavra ali, talvez a Bíblia em cima do púlpito, mas eu não estou pregando aquilo e não estou vivendo aquilo. Estou fazendo das coisas do meu jeito. E tenho sinais, posso ter sinais, né? Nem sempre a gente pode se basear por isso, né? Claro, não estou dizendo que só do jeito que eu entendo, ou só do nosso jeito, ou só do meu jeito, que só com essa visão é que posso pregar a Bíblia, né? Não é isso que estou dizendo. Até porque Pedro teve uma situação com Jesus com isso, né? Pedro, não lembro se foi Pedro, mas ele viu alguém pregar de Deus e chegou para Jesus: Jesus, olha só, esse cara que está pregando de ti, ou está pregando de Deus, mas ele nem anda com a gente. E aí Jesus falou: não é só porque ele não anda com a gente, né? Quem não ajunta, quem não se ajunta espalha, né? Então, não é porque ele não está com a gente que ele não é no nosso time. Não, ele está pregando a verdade, né? Enfim, Jesus sabia ler os corações, né? Então, isso é muito importante, né? Nosso próximo texto está lá em Atos. Deixa eu migrar aqui. Ainda é Atos 8, né? Mas mais para frente. E Simão, Simão, aquele mago, né? Vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, aqueles que foram, né? Os novos, né? João e Pedro, que saíram lá de Jerusalém, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração. Então, olha como Simão, ele quis comprar o dom com dinheiro, né? Ele não se converteu, ele ainda achava que se tratava de sinais, né? Ele queria
que era uma mágica, né? Que era só um sinal, é só por causa do sinal, é só por causa da maravilha. Não tem nada a ver, né, com isso. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com sinais, não tem nada a ver com maravilhas. Não, tem a ver com transformação de coração. Tem a ver com mudança de vida, de caráter. Isso é o que... Essa é a verdade, né? O cristianismo puro e simples, né? É sobre isso, né? Então, aquele mago, ele queria bênção, né? Espiritual, mas permanecer como sendo a mesma pessoa, né? E claro que ele podia se arrepender, podia se converter de fato, tudo mais, mas ele estava com o viés errado, né? Ele não estava querendo ser transformado, ele estava querendo dar show, basicamente, né? Fazer aquilo que ele fazia antes, dava show como mágico. Então, que tu possas guardar essa palavra no teu coração, né? Que tu possas orar pela revisão, né? Se tu ouvir essa palavra ainda hoje, mas que tu possas guardar o teu coração, né? Vê aí, conversa com Deus. Deus, meu coração ele está mesmo no centro, eu estou cuidando dele, né? Pede para Deus cuidar do teu coração, das suas intenções, e não busca só, eu quero só fazer e ter ação. Claro que a ação é importante, né? Ter ações, né? Ter atitudes, mostra a tua fé, mas que nem diz o texto de 2 Coríntios 13, né? Se não tiver amor, se não for de verdade, é como o símbolo, né, que retine, né? Um sino de uma igreja que não faz nenhum som, né? Ele toca lá e apenas isso, ele só toca a mesma nota, né? Um sino, é um objeto que toca a mesma nota, mas ele não tem essência, não tem harmonia, né? Então, queria te convidar a guardar essa palavra e também orar agora, né, para a gente encerrar aqui. Baixa a cabeça, fecha os teus olhos, que tu possas levar o teu pensamento agora diante de Deus, né, e pensar a respeito disso, curvar não só a tua cabeça, mas curvar o teu coração e pedir perdão, pedir, se tu puderes, né, se estiveres num ambiente que tu possas fazer isso, se ajoelhar e pedir para Deus transformar a tua vida de verdade, né? E sempre ter o coração igual ao Davi, que mesmo errando, Davi errou muito, mas sabia voltar para Deus. Senhor Jesus, Pai, eu quero te pedir primeiro que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe as minhas falhas, as falhas do teu povo, daquele que está ouvindo agora. Deus, que o Senhor possa guardar o nosso coração, que o Senhor possa perdoar as nossas iniquidades, né? Aquelas que a gente faz consciente e aquelas que são inconscientes. Guarda a nossa vida, guarda a nossa família, guarda a nossa casa, guarda o nosso emprego, guarda nossos estudos, guarda a igreja de serraria, guarda os revisionistas, guarda, Deus, o culto de domingo, amanhã, de colheitas. Em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar da gente. Muito obrigado por tudo, pela oportunidade, por esse momento. Em nome de Jesus, e amém. Minha amada, fica com Deus, Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo Arena, sábado que vem, né? E fica com Deus, te espero lá. Deus abençoe e até mais. Valeu.